Maravilhosa, o Senhor falou nos louvores, o Senhor está na casa. Hoje entristecido um pouquinho o coração devido à perda do ente querido. Quando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, lhe agasalhem e lhe achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Glória a Deus. Irmãos, posso sentar em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Todos me ouvem bem? Amém. Irmãos, atenta os teus ouvidos, aquieta o teu coração, aquieta o teu pensamento e ouça a palavra. A Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir. E se você ouvir a palavra e a palavra causar em você a fé, você vai pedir a Deus o que você quiser e lhe será feito. Então, atento na palavra. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, começando o texto, diz que ele viu os discípulos vieram até eles, saltitante de alegria, pulando. Verso 2 diz assim: e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes, e em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Jesus deu ordem para os discípulos e eles foram alegres e felizes. E a Bíblia nos diz que eles retornaram dessa ida. E eles retornando começaram a contar para Jesus as maravilhas que eles fizeram no nome de Jesus, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem, ou se submeteram a nós pelo teu nome. Senhor, curamos, fizemos milagres, fizemos sinais, prodígios, maravilhas, pregamos o teu reino. E eles estavam alegres com Jesus. E Jesus olhou para eles e chamou eles: vamos caminhar. Jesus saiu com eles rumo ao deserto. Acabaram de chegar numa missão aonde o Senhor falou para eles: não levem roupas, não levem pão, não levem dinheiro, não levem nada. Creiam na providência do céu. Eles retornam dessa missão e Jesus, caminhando com eles, os leva para o deserto. Chegando no deserto de Betsaida, a população ouviu que Jesus estava no deserto. Ouvindo a multidão que Jesus estava no deserto, a multidão logo foi-se encontrar com ele. E o texto de Lucas vai nos dizer que todos quantos chegavam a Jesus, ele os ouvia. Ouvindo as suas queixas e vendo as suas necessidades, ele os curava. Não curavam um ou outro. Todos quantos chegaram eram curados das suas enfermidades. Todos que chegaram em Jesus no deserto foram saciados. Aí eu começo a chamar a minha e a sua atenção para as nossas vidas. Se porventura nós estivermos em algum momento difícil, se nós estivermos em algum momento de adversidade, nós vamos falar que esse momento estou passando por um deserto. A Bíblia nos diz que quando o Senhor tirou o povo do Egito com suas mãos fortes, o Senhor conduziu e manteve o povo no deserto. Lá onde não havia nada, o Senhor provia para eles pão do céu.
Lá onde não havia nada, o Senhor provia para eles água no deserto. Aonde não tinha como adquirir tecido, o Senhor acrescentava para eles a multiplicação daquelas células do tecido, e a roupa e as sandálias cresciam. O Senhor alimentava e cuidava da multidão no deserto. Agora, se você foi, como os discípulos, levados por Deus ao deserto, o Senhor já sabe o que vai fazer. Amém? Agora, se você foi ou entrou pelo deserto pelos seus próprios pés, o Senhor também pode fazer maravilhas por você. Mas você precisa reconhecer, você precisa aceitar de que o homem sem Deus é nada, mas de que Deus sem o homem continua sendo tudo, continua sendo Deus. Aleluia. E essa maravilha que Deus operou no deserto trouxe para esse texto, para essa nação, para este momento, uma similar importância do poder imensurável de Deus. Um dia, no deserto, o salmista, no Salmo 78, vai dizer que o povo, já foi tema de campanha, o pastor Celso dirigiu essa campanha. O povo, comendo pão todo dia, tomando água, falou para os outros murmurando: acaso Deus pode nos prover uma mesa no deserto? Olha, irmão, comendo pão todo dia, tomando água, as suas vestimentas acrescendo, fazendo, aqueles que eram de idade se iam repousando, mas iam nascendo, e aquele povo ia caminhando rumo a uma terra que mana leite e mel. O povo sendo preparado no caminho de um local maravilhoso, de uma terra que mana leite e mel. Mesmo assim, não reconheceram de tudo que viram o poder de Deus no deserto. E a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu aquela queixa, que o Senhor ouviu aquela reclamação. E a Bíblia nos diz que o Senhor fez cair no arraial, proveu carnes como um pó do deserto. Das aves que voam, o vento soprou e trouxe codornizes para que eles comessem. A Bíblia nos diz que eles comeram tanto, até encher o estômago e vomitar. Comeram tanto, que até saía pelo nariz engasgado, de tanto que comiam. E Deus provando para aquele povo: eu posso prover uma mesa no deserto. Glória a Deus. Porém, todos aqueles mais fortes, todos aqueles que estavam mais saudáveis, todos aqueles que estavam no vigor da carne, pela blasfema contra Deus, foram primeiros a descer a sepultura. Não se assuste, mas aquelas pessoas não valiam nada. Aquelas pessoas que saíram do Egito, saíram, viram sinais, prodígios, maravilhas, mas o Egito nunca saiu deles. Aquele povo estava preso com as suas paixões, estava preso com as suas emoções, estava preso com os seus sentimentos no passado, vivendo uma glória cotidiana, maná do céu. Aonde já se viu isso? Aonde já se ouviu isso? Está escrito: desde a antiguidade nunca se ouviu, com os olhos nunca se viu, com o pensamento, com a inteligência nunca se pensou de um Deus como o nosso Deus, de um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo, de um Deus que se manifesta ao seu povo. E esses discípulos chegaram até Jesus
vindo de uma ordem, de uma ordenança, o Senhor nos leva para o deserto. Lá o Senhor cura todas as enfermidades que lhe apresentaram. E como era muita gente, começava a chegar ao fim da tarde, querendo anoitecer. A Bíblia nos diz nesse texto que os 12 discípulos chegaram a Jesus e disseram: mestre, despede a multidão. Como quem diz: mestre, dá tchau para eles, dá a bênção apostólica e manda eles embora, porque nós estamos no deserto, e no deserto não tem nada, no deserto não tem provisão. A Bíblia nos diz que Jesus olhou para os discípulos e disse, 9:13, Lucas 9:13, mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então Jesus, os discípulos que acabaram de chegar de uma viagem, fazendo sinais, fazendo prodígios, fazendo maravilha, fala para o dono da vida, fala para o pão vivo que desceu do céu: Jesus, despede a multidão, porque nós estamos num lugar deserto e nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus olha para eles como alguém acabou de contar um milagre, acabou de contar o que fizeram pelas suas próprias mãos. Aí Jesus fala para eles: dai de comer a eles vós, dai vós de comer ao povo. E aí começo a pensar nas maravilhas de Deus e na sua infinita misericórdia, e eu cada vez mais enriqueço o meu entendimento com esta palavra, de que nós devemos sim clamar ao Senhor, mas pela misericórdia, clamar sempre pela misericórdia, porque se Deus derramar sobre nós a justiça, nós estamos fritos. Se Deus derramar sobre nós, se Deus pudesse porventura esquecer-se da misericórdia, a hora diga Israel, os inimigos já tinham nos engolidos vivos. E aí eu vejo aquele povo que acabou de fazer milagre, aqueles discípulos de mãos atadas agora, porque Jesus falou para eles: dai vós de comer. E vai aí entra a grande misericórdia. Quando as minhas mãos, e quando eu não consigo fazer, Deus opera. Quando as minhas limitações são alcançadas, Deus opera. Quando eu sou impossibilitado, Deus opera. Por isso que a Bíblia nos orienta: humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor. Os discípulos não tiveram tempo de clamar. Os discípulos só receberam uma ordem, a qual entristeceram, porque nada podiam fazer. Então Jesus e os discípulos, vendo, 9:14 agora, porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Os discípulos não podem multiplicar o pão, mas ele pode ajudar o povo a sentar em 50 e 50. As maravilhas de Deus continua, e ele sendo reto, ele sendo justo, e ele sendo unidirecional. Ainda que você não tem nada que possa fazer, vê se realmente você não tem nada que pode fazer.
Os discípulos não tinham nada para fazer, clamaram Jesus. Jesus disse: mas há uma coisa que vocês podem fazer: faze-os assentar de 50 e 50. A Bíblia nos diz assim, verso 15, 9 e 15: e assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Aí agora, o que mais vai chamar ou chamou a minha atenção, e eu quero partilhar essa palavra com você: o Verbo vivo, o Deus encarnado, o Senhor Jesus, Ele pegou aqueles pães e Ele pegou aquele peixe. Ele, sendo Deus, Ele poderia já operar o milagre, Ele poderia já multiplicar, mas Ele, por reverência e amor ao Pai, Ele pode fazer, está no poder dele, é atributo dele fazer milagre. Mas Ele pega aqueles pães, olha o texto, 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu a seus discípulos para os porem diante da multidão. Glória a Deus. 12 discípulos, 5 pães, 2 peixes. Nesse texto, nessa história, nesse contexto, não haveria nenhum pão e nenhum peixe, nem para os discípulos. Imagine quanto para 5.000 homens. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, olha para o alto, abençoa, dá aos discípulos e dá mais uma tarefa para o discípulo. Está vendo que mesmo no impedimento, mesmo no deserto, mesmo sem você achar que não tem nada para fazer, você tem função e você tem atividade dentro do seu milagre. É você que provoca o seu milagre. Eles não tinham pães, ou melhor, eles não tinham poder para multiplicar os pães, mas eles tinham os pães. Eles não podiam nada fazer, mas puderam fazer, eles assentaram de 50 em 50. Eles não deram graça, não abençoaram, não multiplicaram o pão, mas os puseram para eles servir a multidão. E quem sabe Deus opera um milagre na minha e na sua vida nesta noite, para nós servirmos uns aos outros. Quem sabe não vem uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, de maneira que venha suprir a sua necessidade e você possa ajudar uma multidão. Glória a Deus. Quem acredita em milagres? Amém. Glória a Deus. Quem acredita que esse Deus pode fazer? Glória a Quem Deus. acredita que esse Deus é o Deus que não precisa de situação favorável para operar? Esse Deus não precisa de ordenança para operar. Esse Deus não pede conselho para operar. Esse Deus está atento ao clamor de um necessitado. Um necessitado. Uma oração sincera. Um coração contrito. Uma alma necessitada. Alguém que plante a semente da fé. Deus distingue a sua voz no meio de uma multidão. Aleluia. E é por isso que vale a pena dar glória a Deus. Vale a pena falar aleluia. Glória Só a Deus. Ele pode fazer. Continuando o texto, 17: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos que sobejou 12 cestos de pedaços. Aleluia. Quando o texto diz que e comeram todos, é que todos comeram. Todos pegaram o pão e o peixe. E a Bíblia nos diz que além de comer, todos saciaram. Todos ficaram satisfeitos. Todos ficaram com a barriga cheia. E antes que era 2 pães
5 pães, 2 peixes e 12 pessoas, 12 discípulos, que cada um não tinha um pão, agora eles são obrigados a fazer o seguinte: e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos que sobrejou 12 cestos de pedaços. Antes não tinha um pão para cada um, agora tem um cesto para cada, cheio de pão, cheio de pedaços de pão e peixe. Agora eu quero provocar a minha e a sua inteligência. A Bíblia nos diz, o texto nos diz, que o Senhor pegou os pães e Ele deu graça e os partiu. Ele dividiu, partiu o pão em pedaços, e aqueles pedaços se multiplicaram. Aleluia. Como? Na nossa célula, na biologia, existem 2 processos de multiplicação celular. Nós, biologia, ciência. Existe uma célula, quando ela eclode, ela explode, ela se torna outra célula. Ela virou outra, uma virou 2. Processo chamado mitose. Existe outro processo que é a célula, ela se corta no meio, ela se divide no meio de uma, fez 2, meiose. E a Bíblia nos diz que os pães se multiplicaram. Volta agora para você. Nós somos um conjunto de células organizadas. Aleluia. As células se recebe uma informação, ela vira um órgão, do órgão vira um organismo, do organismo vira um sistema, do sistema, a conjunção de tudo ele vira um corpo. Aleluia. E nós estamos aqui com muitas células devidamente organizadas no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor diz, o reino do céu é semelhante a um fermento que uma pessoa colocou em 3 medidas de farinha e misturou, de modo que ninguém mais consegue ver o fermento, a não ser quando tudo está levedado. Quando aquela massa cresce, você continua sem achar o fermento, mas você olha e enxerga o resultado do fermento. Glória a Deus, aleluia. E eu preciso ser assim, e você também. Você pode olhar para mim e achar que eu não tenho nada, mas no meu interior eu tenho que zelar pela fé. A fé é a semente universal. Para plantar ou para colher, tem a semente certa. Aquela semente, ela tem uma quantidade de informação, e aquela informação dá a ela entendimento de crescer, dar frutos, secar as folhas, soltar as flores, dar os frutos, entra e sai a estação, e aquela semente que morreu, aquela semente que ficou, ela deixou as suas informações na planta. E essa semente, se ela for da espécie, ela vai dar frutos segundo a sua espécie. Porque foi dada a ordem lá no princípio. A tudo quanto produz semente, o Senhor diz: multiplicai-vos. Multiplicai-vos. E todo quanto recebeu a informação, numa única semente, ela não se transforma em outra coisa. Ela produz aquela informação que foi dada por Deus desde o princípio, e ela produz. Se eu quero mamão, se eu quero ameixa, se eu quero uva, se eu quero laranja, eu tenho que plantar a semente certa. Aí vamos para a fé. A fé é uma semente. Na fé, ela existe um conteúdo nela, ela tem uma informação nela. Só que quando ela eclode, quando ela brota, quando ela dá fruto segundo o desejo e a vontade
De modo que a fé pode se transformar em qualquer coisa, seja matéria, seja organismo, ou seja matéria sólida. A fé se materializa, porque dela vem a ordem de um grande Deus. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê em Deus tem que crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou que pensamos. E para exercitar essa fé, quando as coisas vão boas, quando essas coisas estão muito bem, é difícil você exercitar a fé, porque você consegue com as suas mãos, você consegue com o seu talento, você consegue com as suas forças, você consegue com a sua inteligência, você consegue com a sua instrução de vida que você conseguiu chegar até aqui. Então, se você consegue fazer tudo por si só, dificilmente você vai exercitar a sua fé. E é por isso que para exercitar a fé, em determinados momentos na nossa vida, o Senhor vai nos convidar para ir para o deserto, aonde o meu entendimento não consegue enxergar mais nada, aonde as minhas mãos não conseguem produzir mais nada, aonde o meu entendimento, a minha força, a minha ciência, aonde tudo se desgasta, aonde o desespero bate no coração, aonde a desesperança aflige a alma, aonde estão os sentimentos no oculto e no escondido, aonde só a palavra de Deus penetra, aonde só a palavra de Deus é apta para discernir o pensamento e esquadrinhar o coração do homem. Amados, eu e você, nós não conseguimos nos esconder desse Deus. A Bíblia nos diz que ainda antes que a palavra chegasse na língua para falar, ainda antes que o pensamento se formasse na mente para expressar, Deus já conhece. Oh glória! Imagine, irmão, olha o dom que Deus nos dá, que é o entendimento, que o apóstolo Paulo vem nos dizer, culto racional, culto que eu entendo, culto que eu recebo uma mensagem, se eu aplicar ou não aplicar é problema meu, mas a mensagem chegou de uma maneira clara, para que todos possam saciar do maná que vem do céu. Glória a Deus. A diferença aonde um recebe e o outro não recebe é justamente quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado os braços fortes do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer ainda no culto de ceia, é por isso que há muitos fracos e doentes no meio de vós, e alguns que dormem. A palavra, que é a semente que excita a fé, ela gera qualquer coisa em você, seja biológico, precisa de uma cura. O Deus que multiplica, que deu ordem aos pães para se multiplicar, é o Deus que dá ordem para as células se multiplicar. Há crescimento de células que não era para estar ali, há desinformação genética. A mesma palavra de Deus que dá ordem àquelas células fala, reorganiza-te. E a fé que cura o enfermo é quando a fé é materializada no próprio corpo, que ninguém consegue explicar o porquê. Para o nosso dia a dia, no cotidiano, a gente brinca assim, ó,
sei, só sei que foi assim. Porque a fé, ela não precisa de nenhum esforço, ela só precisa encontrar um coração, uma terra fértil, para ela germinar, para ela brotar e para ela transformar e dar o fruto que você quer. Aleluia. Mas por que é tão difícil então receber milagres? Por que é tão difícil então ser curado? Por que é tão difícil então ser liberto daquilo que me causa mal? Um vício que me apodrece por dentro, um vício que me corrói, um vício que estraga aquilo que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Por que eu não consigo me libertar? Oh, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o Senhor, nosso Deus, não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos diz que Deus, desde a antiguidade, ainda na boca do profeta Isaías, o Senhor dizendo: eu sempre estive de braços abertos para um povo rebelde e obstinado de coração. Mas a rebeldia e o coração duro das pessoas não fazia as mãos de Deus fechar. Os braços do Senhor sempre estiveram e estão abertos para acolher. O Senhor, olhando para a situação que virou a Terra Santa, o Senhor olha e fala: Jerusalém, Jerusalém, por quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz com os pintinhos? Por quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, para vocês habitarem em segurança? Aí o Senhor fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Enquanto você não abrir o seu coração, enquanto você não tomar uma decisão de levar uma vida sincera para com Deus, não para com o homem, nem para com o ministério, nem para com o pastor, levar uma vida de santidade fiel a Deus, porque está escrito uma ordem para mim e para você: tudo quanto vos fizerdes, fazerdes como para Deus e não como para homens. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso o Espírito Santo, e eu não estou conseguindo trazer de uma forma mais clara para você o que Deus revelou e revela pela sua palavra. Não é à toa que a Bíblia nos diz que: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Mas é preciso abrir a porta. Aleluia. Oh, glórias, aleluias. Ainda mais uma palavra. Eu não quero colocar no texto nada para eu acrescentar. Eu quero falar para você só palavra, 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 Glória a para Deus. que nós estejamos limpos pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Glória a Deus. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, não extinguais o Espírito Santo de Deus. E essas palavras, nesse contexto da multiplicação, os discípulos estavam com Jesus na caminhada, eles estavam ali no dia a dia, eles estavam ouvindo, aprendendo, se maravilhando, porque Jesus fazia coisas extraordinárias, a qual nunca se houvera feito. Por isso que o povo ficava todo admirado, não sabia o que dizer. Quando o Senhor chamou
dos mais chegados. Dos 12, chamou aqueles que talvez tinham o melhor desempenho. Chamou aquele que talvez estavam mais presentes. O Senhor nos convida para orar. Ainda no texto de Lucas 9, convida eles para orar. E lá, com o intuito e propósito de orar, a graça tão grande é alcançada na oração, que o seu rosto modificou. As suas vestes modificaram. Aleluia. Houve um processo de transfiguração. Jesus se revelou como Ele é na glória. Glória a Deus, aleluia. O corpo glorificado diante dos olhos de homens pecadores. E a Bíblia nos diz que eles estavam com os olhos pesados e olharam e viram. E de repente apareceu dois seres com característica e semelhança de santidade igual. Daram-se Moisés e Elias, dois dos grandes, dos maiores profetas, conversando com Jesus sobre a crucificação, sobre a morte do Cordeiro de Deus, sobre a Páscoa celestial. E a Bíblia nos diz que aqueles homens dos mais preparados, Pedro, Tiago e João, dos mais preparados, eles ficaram tão estagnados, tamanha maravilha, que eles não sabiam o que diziam. Aí Pedro, quando abriu a boca, falou assim: Senhor, bom que estamos aqui, assim nós podemos construir uma tenda, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Porque ele não sabia o que ia dizer, como que eles iam construir uma casa feita por mão de homens para Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Oh, glória! E para eles, Jesus não os advertiu, Jesus não lhe deu nenhuma palavra, apenas com os olhos eles oraram e contemplaram e viram uma grande nuvem, e essa nuvem os cobriu com a sombra. E quando cobriu com a sombra, a Bíblia nos diz que eles entraram nas nuvens e foram recolhidos ao céu. E quando eles estavam sendo recolhidos ao céu, uma voz bradou da nuvem: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Só que naquela noite, Jesus não disse nada. Naquela noite, Jesus não disse nada. Glória a Deus. Aleluia. Ficou daí para mim e para você hoje, quantos anos depois, através da Escritura, através do Evangelho, do perfeito sacrifício de Jesus Cristo, nos irmãos, os discípulos, os apóstolos, as mortes, os mártires, aqueles que pregaram a palavra, aqueles que creram, aqueles que viram, tinham que provar para aquele que não viu que eles viram, e é até hoje. Você tem uma experiência com Deus, você vai contar, você olha no olho e no rosto da pessoa, a pessoa caçoa de você. Porque se Deus revela para você, meu amigo, é particular seu. Quando o Senhor lhe revelar um tesouro para entregar para alguém, fica tranquilo, Ele vai dar um endereço, Ele vai dar o número da casa, Ele vai dar o rosto, Ele vai dar o nome, o sobrenome, aí você vai e fala. Mas quando o Senhor revelar alguma coisa para você que você sabe que não vão acreditar, nem fala, nem perca seu tempo. Sabe por quê? Isso também é bíblico. Quando o Senhor deu a palavra para Ezequiel, o profeta, o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, tranca-te dentro da tua casa e não abra a tua boca, porque o povo te deseja mal. Oh glória! Só que o plano e o propósito na vida de Ezequiel era muito grande. Aleluia. O povo não podia
podia matar, porque a Bíblia diz que eles iam amarrar ele, ia fazer mal para ele. Então, e era no começo, estava no começo do livro do profeta Ezequiel. Então tinha uma história extraordinária para Ezequiel. O Senhor deu a palavra e falou para ele: olha, a tua língua vai pregar, vai grudar na sua boca, de modo que você não vai conseguir falar. E não foi uma vez que isso aconteceu na vida do profeta Ezequiel, foram 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor deu a palavra e falou para ele: agora você cala-te. Só a hora que Deus lhe revelara, abria-lhe a língua, despregava a língua da boca e ele falava. Porque, como já foi dito, Deus tem uma palavra certa para a sua vida. Deus tem uma palavra específica para cada um que estão aqui hoje. Cada um recebe a palavra, guarde-o pela fé, porque essa fé vai gerar o fruto que o seu coração quer. Mas você precisa crer, você precisa acreditar. Você não pode abrir mão do seu milagre. Não abra mão dos teus sonhos, não abra mão dos teus projetos, não abra mão da salvação sua e dos seus familiares. Aleluia. Busque ao Senhor, não esmoreça na fé. Use a palavra, seja forte e corajoso, que Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você está guardando a lei, está guardando a palavra, se você está em comunhão com Deus, aonde você entrar, o Senhor entra contigo, aonde você pisar, o Senhor pisa Glória contigo, a Deus. aonde você assinar, o Senhor assina contigo. Glória a Deus. Agora eu quero finalizar com uma visão. Se você crê ou não, eu sou só o carteiro, eu só entrego a carta, o conteúdo da carta é com você. Se você quiser ler, jogar fora, rasgar ou deixar ficar na caixinha lá, é você com Deus. Eu contribuo com a minha parte, que é a ministração da palavra e revelação daquilo que me foi mostrado. Eu vi uma pessoa andando na rua, e essa pessoa, ela avista de longe uma pessoa querida. E quando ela olha para essa pessoa querida, a alegria dela é tão grande que ela quer contar uma bênção para outra pessoa que está distante. E ela, se alegrando totalmente, ela pensa em contar. Quando a pessoa está perto da esquina, a pessoa que ia falar, ela queria falar assim: olha, eu comprei essa propriedade que está na esquina. Quando ele pensou em falar para o outro que estava distante, ele olhou e viu vários homens cercando aquele terreno.